Olá, sou Jaime Pinto. No dia 11 de julho de 2025, neste vídeo, por acaso vou gravar mesmo a seguir a outro, gravei outro e vou já gravar este. Este é um vídeo diferente de alguns outros que tenho feito. Para este não fiz uma pesquisa na internet, não pesquisei dados para poder apresentar aqui dados para que fundamentem uma opinião que eu vou lançar, porque o que eu quero não é lançar uma opinião, é deixar aqui duas perguntas. Eu vi o programa É ou Não É da RTP sobre a Operação Marquês. Depois houve pessoas que deram sugestões, pessoas que conhecem a justiça por dentro, que deram sugestões que me pareceram sensatas, como evitar-se os megaprocessos, ou políticos olharem para países com sistemas de justiça menos burocratizados para encontrarem formas de tornar também a justiça em Portugal menos burocratizada. Portanto, houve sugestões que me pareceram boas, para mim que não sou jurista e que nunca trabalhei no sistema de justiça. Essas sugestões pareceram boas, mas não pareceram propriamente novas. E há duas áreas sobre as quais nunca ouvi qualquer sugestão e quero deixar aqui duas perguntas. Eu temo que algumas pessoas vejam notícias sobre o processo Marquês, não só para perceberem o que é que se passou em Portugal, mas com o objetivo de perceberem como é que podem cometer crimes de forma que seja altamente improvável ou mesmo impossível que alguma vez sejam acusadas e condenadas. Portanto, este é um processo, se tem falado imenso, surgem imensas notícias, debate-se. Acredito que na maioria dos casos as pessoas têm curiosidade de saber o que é que se passou e de perceber o que se passou, mas algumas podem ver isto também com o intuito de perceber como é que podem cometer crimes e não ser alguma vez condenadas. Ora, eu pergunto, não se deveria mudar a legislação sobre prescrição de crimes? Porque algo que me preocupa é que perante aquilo que se soube sobre o processo Marquês, pois pode haver pessoas que entendam que podem cometer crimes sem que alguma vez possam ser condenadas. Que o que tem que fazer é informar sobre o tempo que demora a prescrever determinado crime ou determinados crimes. E depois, se são crimes que envolvam algum tipo de pagamento, se as pessoas tiverem vários amigos no estrangeiro, tenham empresas no estrangeiro, o que tem que fazer é fazer o dinheiro circular para outros países. E não tem que ser forçosamente muitos países. Por exemplo, uma pessoa pode fazer supostamente o pagamento de um produto ou um serviço para uma empresa num país B, depois essa empresa faz supostamente um pagamento de um produto ou serviço para outra empresa num país C, depois essa empresa pode fazer supostamente o pagamento do produto ou serviço para uma outra empresa que esteja outra vez num país B, depois essa pode pagar um produto ou serviço para outra empresa que esteja no país C, e depois vamos admitir que essa então faz um pagamento para supostamente um produto ou serviço para uma empresa que esteja em Portugal, já para o dinheiro chegar ao destinatário final, admitindo que o destinatário final está em Portugal. Ora, isto para o sistema de justiça, já sabemos, quem tenha visto notícias sobre o processo Marquês já percebe que é um problema, mesmo que haja uma denúncia ou que de alguma forma o sistema de justiça comece a investigar, pois seja polícia judiciária, seja procuradores, não podem atuar fora de Portugal. Portanto, o que tem que fazer é tem que preparar documentação e enviar uma carta a pedir aos seus congéneres no país B, olha, poderíamos informar
qual o destino deste dinheiro que foi enviado para a empresa tal. E realmente depois as autoridades portuguesas podem receber respostas, mas essas respostas podem chegar passado 6 meses, passado 8 meses, passado 10 meses, e se a resposta é que o dinheiro foi pago a uma outra entidade que estava noutro país, a seguir as autoridades portuguesas têm que repetir o processo. Eventualmente, se forem países com outras línguas, podem precisar de que a documentação que regressou seja traduzida, que se traduza depois um pedido para a língua do país de destino, depois envia-se o pedido ao país C, não é? Por favor, informa-nos o que é que se passou com esse dinheiro. E depois pode outra vez, passado 6 meses, 8 meses ou 10 meses, pode vir uma resposta a dizer: esse dinheiro foi outra vez para o país B, para uma outra empresa no país B. Depois o Estado pode ter que portar outra vez ao país B, depois pode ter que portar outra vez ao país C, e assim facilmente se passam mais de 2 anos e meio. Portanto, alguém queira cometer um crime, pode ter a ver quanto é que demora a prescrever o crime, não é? E depois pode, se a pessoa tem amigos no estrangeiro com empresas, pode fazer o dinheiro circular. É preciso que vá atravessando fronteiras, não é? Para demorar muito tempo para a justiça portuguesa conseguir obter informação sobre a circulação do dinheiro, de tal forma que quando finalmente a justiça conseguir obter a informação, o crime ou crimes podem estar prescritos, e então a pessoa não vai ser acusada, porque não faz sentido acusar-se de uma pessoa e haver um processo no tribunal se a pessoa depois nunca pode ser condenada. Portanto, quando os crimes já prescreveram, a pessoa já não vai ser acusada. Portanto, isto pode dar a oportunidade a pessoas que viram notícias sobre o processo de Marquês de criar formas de fazerem crimes que sejam perfeitas. Podem criar o crime perfeito no sentido de arranjarem uma forma de cometer crimes que depois nunca vão, que seja impossível à justiça portuguesa depois alguma vez condená-los. As pessoas podem inventar formas de fazer crimes de tal maneira que não possam ser condenadas. Ora, e isto, não há quaisquer mudanças que se façam no funcionamento da justiça em Portugal, nem evitando-se megaprocessos, nem mesmo que se consiga desburocratizar e agilizar mais a justiça em Portugal. Ainda assim, se depois a justiça desconfia, este dinheiro que foi para o estrangeiro não deve ter ido pelo motivo que é alegado, deve ter sido sim uma forma de se pagar a uma pessoa que está envolvida num crime, mas depois o dinheiro circula por vários países e para a informação sobre cada uma dessas, sobre cada um dos pagamentos, o Estado tem que ficar à espera 6 meses, 8 meses, 10 meses. Forçosamente uma investigação assim demora anos. Não há nada que se possa mudar na justiça cá dentro que evite isso. Isto custa-me a crer que não tenha havido pessoas que desejam cometer crimes e que não tenham percebido isto. Tanto tem-se falado do processo Marquês. E portanto, eu deixo a pergunta: não se deveria mudar a legislação sobre a prescrição de crimes, de forma que quando há acusações que indicam que o dinheiro circulou por outros países, por cada travessia de fronteira o prazo de prescrição não devia aumentar, por exemplo, 1 ano? Podem dizer: mas e depois se afinal a pessoa é inocente? Pois, se a pessoa for inocente, não é para aumentar o prazo de prescrição que a pessoa em tribunal será condenada, não é? Não é para aumentar o prazo de prescrição que automaticamente a justiça consegue provar que a pessoa cometeu algum crime. E repare-se que isto é sempre uma posição difícil para a justiça, porque a acusação pode entender que o dinheiro que circulou por várias empresas e que era para ir chegar às mãos de alguém que estava ligado a um crime,
Mas as pessoas todas no circuito não estarão interessadas em ficar elas associadas a um crime, não é? E portanto, quer elas tivessem a noção de que realmente o dinheiro estava a circular para se cometer alguma irregularidade, ou quer tenham sido enganadas, que eles tenham dito, não, isto é para fins muito louváveis. Quer dizer, em um caso ou noutro, as pessoas não vão querer ficar associadas a um crime. E, portanto, podem surgir as pessoas todas a dizer, não, estes pagamentos, isto foi mesmo para se comprar um determinado produto ou um determinado serviço e tal, isto foi tudo muito normal. A acusação é que está aqui a inventar uma história mirabolante e tal, mas não é? E vamos admitir que o dinheiro passa por exemplo, 4 empresas antes de chegar ao destinatário final. Então teremos 4 pessoas, cada uma a dizer, não, isto o dinheiro foi pago mesmo para se responder, para se receber um produto ou um serviço que era importante, e a história da acusação é tudo aquilo é tudo uma invenção mirabolante. Portanto, teremos uma série de pessoas todas a dizerem que a acusação é mirabolante, e portanto é sempre difícil, mesmo que o caso vá a tribunal, é sempre difícil provar-se que foram tudo invenções, inventaram-se pretextos para se enviar dinheiro de uma empresa para outra, depois para outra, depois para outra. Não foi realmente para receber produtos ou serviços, ou para pagar produtos ou serviços que já tivessem sido recebidos. É mesmo uma circulação de dinheiro para um outro fim. Isso é sempre uma coisa que é difícil de provar, mesmo havendo julgamento. Agora, se quando a justiça consegue obter os dados do estrangeiro, o crime já prescreveu, aí quem queira cometer crimes pode achar que isso é que é a forma perfeita de se cometerem crimes. Portanto, eu quero fazer este vídeo para lançar a pergunta: não se devia mudar a legislação sobre prescrição, de forma, quando há crimes em que se faça passar o dinheiro por outros países, cada passagem de fronteira não deveria fazer aumentar o prazo de prescrição, para que haja possibilidade de casos irem a julgamento? Isso é uma questão. Outra pergunta que ainda deixo é que se verifica que há um juiz que tende a considerar as acusações que são inventivas, imaginativas, que não estão sustentadas, que não são devidamente fundamentadas, se sistematicamente se há um juiz que vem um caso, depois vem outro, depois vem outro, e tendo com uma frequência invulgar achar que as acusações não estão fundamentadas, e se depois a acusação recorre para a relação, e sistematicamente a relação acha que as acusações estavam fundamentadas, isto não deve haver um ponto em que lá eu não sou do setor, como é que se chama a autoridade lá da magistratura, não deve chegar a um ponto em que consideram que se calhar aquele juiz não deve estar a fazer esse papel, e que se deve fazer uma outra coisa qualquer. Portanto, eu penso que é difícil para alguém que trabalhou na área talvez lançar uma ideia destas, mas eu, precisamente porque não sou jurista, nunca trabalhei na área da justiça, mas como muitos outros portugueses, o caso Marquês foi um caso que falou tanto, desejo aqui deixar estas duas perguntas. Não se deveria mudar a legislação sobre prescrição, de forma a que, quando se fazem pagamentos que passam fronteiras,
os prazos de prescrição quando isso é dito na acusação, depois ainda terá a acusação que provar em tribunal, mas quando isso é dito na acusação, se não deve levar a que os prazos de prescrição aumentem, é uma pergunta. E outra pergunta, não deve haver alguma verificação se juízes não tendem sistematicamente deitar abaixo acusações que depois a relação considera que estão bem feitas. Quer dizer, quando um juiz tende a fazer isso com uma certa frequência, não deve o juiz ser afastado e colocado numa outra qualquer função. Pronto, foram ideias que me surgiram depois de ter visto o programa É ou Não É na RTP1. São ideias que aqui deixo, são perguntas que aqui deixo. Se gostou deste vídeo, peço que faça gosto e que subscreva o canal. Obrigado, até breve, espero.